Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí, e chegando acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Pai, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós e confiamos no poder dela. Não é, ó Pai, porque temos fé, mas sim porque ela realmente é a palavra de Deus viva e eficaz, poderosa, ó Deus, para quebrantar corações. Nós reconhecemos que o Teu Espírito Santo trabalha através dela e rogamos que assim Ele faça nesta noite aos nossos corações. Se porventura alguém entre nós, Pai, que não conhece a salvação em Jesus Cristo, rogamos que o Teu Espírito Santo, que é poderoso para isso, o convença dos seus pecados, da sua condenação e da grande bênção e da grande salvação que há em Jesus Cristo. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Podem se assentar. Eis o perigo, apenas amigos. Sim, esse é um grande perigo. Este é um grande risco. Apenas conhecer Jesus. Eu uso a expressão, aqueles que acreditam em Jesus. Você acredita em Jesus? E muitos me respondem, eu acredito em Jesus todos os dias. Todos os dias estou acreditando nele. E aquilo que eu tenho encontrado ao evangelizar pessoas, não é mais aquilo que a palavra de Deus diz, mas é algo além daquilo que, e vai além daquilo que é a verdade da palavra de Deus. Você encontra pessoas que já creram em Cristo e são salvas, depositaram a sua confiança em Jesus como seu Salvador, estão salvas em Cristo Jesus. Você encontra pessoas as quais você pode convencer pela palavra de Deus, que continuam perdidas em seus delitos e pecados, e reconhecem isso, não sabem o destino da sua alma quando morrerem, mas sabem que o céu não é o destino, têm convicção dos seus pecados, mas sabe o que está me chamando a atenção? É que está se criando um grupo entre esses dois grupos. Eu chamo esse grupo daqueles que estão buscando. Você já creu em Jesus? E as pessoas respondem, pastor, eu estou buscando. Está buscando o quê? A Bíblia diz que há apenas aqueles que já foram achados por Cristo e aqueles que continuam perdidos. A Bíblia diz que há apenas vivos espiritualmente e mortos espiritualmente. A Bíblia diz que há apenas 2 caminhos, o céu e o inferno. Aonde a Bíblia diz que há pessoas que estão buscando. Se estão buscando, é porque ainda não acharam. E se não acharam, é porque estão perdidos e condenados. Não há essa terceira via que se procura criar. Não há essa terceira via que se procura estabelecer. Se alguém está buscando Jesus, é porque não encontrou ainda. E continua perdido nos seus pecados. A história que Jesus nos conta aqui é a história de um homem perdido nos seus pecados, mas que tem um engano agindo sobre o coração dele. O texto que Lucas nos traz aponta exatamente para isso, de alguém que está enganado a respeito da sua condição e enganado a respeito da realidade da sua vida. E sabe, aquilo que mais engana as pessoas a respeito disso é aquilo que nós chamamos de religião. Irmãos, nós não somos religiosos. Nós somos crentes em Cristo Jesus. Ser um crente em Cristo não é ser um religioso, porque não cremos na nossa própria fé. Notem quanto eu tenho procurado combater isso e quanto tenho procurado esclarecer as pessoas a respeito disso.
Quantos me dizem, pastor, eu sei que eu vou para o céu porque eu tenho muita fé. Não, você não vai para o céu pela sua fé. Você vai para o céu porque Jesus Cristo morreu no seu lugar na cruz do Calvário. Esta é a razão de você ir para o céu. Não é o tamanho ou proporção ou força da sua fé. A fé é a condição para que isso ocorra. Mas é Jesus que nos leva para o céu. Não creia na sua própria fé. Não creia na sua própria confiança. Creia em Jesus Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina. Então eu quero trazer-lhes algumas características disso, demonstrando como é perigoso esse engano de ser apenas amigo de Jesus. Há uma tendência fortíssima no nosso coração. E a religião, ela trabalha com essa tendência. É a tendência em contentar-se com pequenas transformações na vida. É isso que a religião faz. Quando você passa a ser um religioso, começam a acontecer algumas mudanças em sua vida. Eu vou usar um exemplo da nossa própria igreja. Você pode começar a frequentar esta igreja. E algumas das nossas características vão ser copiadas por você. Talvez algumas frases que usemos, algumas palavras que usemos constantemente, talvez a nossa forma de orar, talvez a nossa forma de pregar, de ler a Bíblia, talvez a nossa forma de vestir. Notem, você acompanhando a igreja pode adotar certas características da igreja. Mas isso não é salvação. Não é isso que salva a alma de um homem. Mas, infelizmente, muitos se contentam com isso e pensam que essas pequenas transformações são tudo aquilo que Deus quer fazer na vida deles. Não engane-se, Deus não se contenta com pequenas transformações. Deus se contenta com uma transformação real, completa, que vem de dentro. Mas note o exemplo dos versos 24 e 25. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, como ele acha a casa que antes era uma casa suja e desorganizada, ele acha a casa varrida e adornada. É aqui que eu quero residir um pouco dentro desse que o texto está dizendo. A religião tem o poder disso, de varrer e adornar. A religião tem o poder de limpar algumas coisas na nossa vida, de trazer alguns enfeites à nossa vida. Então aqui, a partir disso, há algumas coisas que eu preciso lhe dizer. Primeiro, a casa varrida é o efeito aparente de limpeza que a religião produz. Sim. Esta aparente organização da vida, esta aparente transformação de vida, ao ponto de alguém dizer, olha fulano, você está indo à igreja? Estou. Olha, como você mudou com isso? Você está fazendo coisas que antes você não fazia. Você está tendo atitudes que antes você não tinha. Calma. Isso ainda não quer dizer que a pessoa é salva. Note uma coisa que Jesus ensina a nós, através do exemplo dos escribas e fariseus. Jesus disse assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Jesus estava lembrando o costume daqueles homens, algum tempo antes da Páscoa, de pintar com cal os túmulos, porque os judeus não poderiam pisar sobre os túmulos e então participar da celebração da Páscoa. Isso os tornaria imundos. Então eles demarcavam os túmulos desta forma, para que isso não acontecesse. Agora você consegue imaginar a imagem? Há fora dos muros de Jerusalém alguns cemitérios, e eles são gramados, e os túmulos pintados de branco formam uma imagem bela de se ver. Aquela muralha milenar já, não é? Aquele lugar de tantas histórias, o verde da grama, o branco dos túmulos. Por fora é bonito ver, mas todos nós sabemos o que tem dentro. Não é um lugar agradável, não é um lugar aonde vamos encontrar boas coisas. Jesus usou esse exemplo para com os
fariseus, porque a vida deles havia se tornado isso. Exteriormente havia muita coisa bonita para ver, mas sabe qual era o problema? Estava dentro do coração. Eu vou usar um exemplo. A casa varrida e adornada que Jesus se refere, ela aparentemente está limpa, mas talvez nós devamos olhar dentro dos armários, procurar nos cantos, olhar debaixo do tapete. Parece que é destino de toda a casa ter o quarto da bagunça, não é? O quarto das tranqueiras que a gente guarda lá. Se você olhar bem, você encontrará todo tipo de imundícia. E esse é o perigo da religião. A religião apenas encobre aparentemente as coisas, tornando-as um pouco mais agradáveis, mas elas não mudam aonde realmente tem que haver mudança. Então, este é o primeiro cuidado que devemos ter. A segunda questão é que a casa adornada é simplesmente um efeito moral da religião. Acompanhem comigo Marcos capítulo 10, versos 17 a 22. Marcos capítulo 10, versos 17 a 22, a história ali que nós chamamos a história do jovem rico. E assim diz o texto, que pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele respondendo lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Sabe qual é o exemplo desse homem? Aquele homem chegou diante de Jesus com toda a aparência da religião, com toda a aparência externa que a religião pode dar. Um jovem educado, piedoso, ele se ajoelha diante de Jesus. Um jovem que conhece o que a Bíblia diz. Jesus realmente provou isso, não é na pergunta que ele fez. Ele responde a Jesus que tudo isso ele guarda desde a sua mocidade. Sabe de algo? Se esse jovem, com esse comportamento, com essas palavras, se achegasse na grande maioria das igrejas que existem hoje, ele seria recebido como membro dessas igrejas naquele mesmo dia. Não é isso o tipo de pessoa que nós procuramos nas igrejas? Educados, religiosos, de bom comportamento, parece que tudo está certo com ele. Mas graças a Deus que Jesus, ele é muito maior que qualquer de nós, e ele consegue ler os pensamentos e propósitos do coração. Jesus sabia que atrás de toda aquela moral, de toda aquela religiosidade, havia uma coisa: havia um ídolo. Sim. Jesus percebeu que por trás de tudo aquilo havia um ídolo que dominava o coração dele, e este ídolo não era Deus. Jesus diz a ele: falta-te uma coisa. Sabe todos esses bens que você tem? Jesus está apontando para o ídolo dele. Te livra deles. Você é capaz de se livrar do seu ídolo? E o texto, infelizmente, diz que ele, entristecendo-se, não fez aquilo. O que isso nos ensina? Irmãos, seguir a Jesus Cristo não é simplesmente ter algumas atitudes externas que levam as pessoas a dizerem que nós somos crentes. Seguir a Jesus Cristo não é adotar alguns comportamentos para que as pessoas reconheçam que nós somos pessoas religiosas. Seguir a Jesus Cristo não é usar algumas palavras quando você encontra as pessoas, ou no seu trabalho, ou na sua escola, ou na sua faculdade. Não é usar uma camiseta escrito que Jesus é legal, ou algum adesivo no seu automóvel dizendo como Deus é bom. Seguir a Jesus Cristo não é simplesmente deixar a Bíblia aberta na estante de casa para que quando as pessoas entrem, elas percebam que você tem uma Bíblia em casa.
Porque seguir a Jesus Cristo vai muito além de todas essas coisas. Vai ao ponto aonde nós abandonamos tudo aquilo que nós idolatramos e amamos, em nome daquele que morreu por nós. Sabe quanto custa seguir a Cristo? Nada. Jesus fez tudo na cruz. Toda a obra de salvação foi feita por Ele. Sabe quanto custa seguir a Jesus Cristo? Tudo. Porque se algum ídolo estiver antes dele, você não é um salvo. Se houver alguma coisa entre você e Jesus, você não está caminhando para o céu. Não se engane. Se houver qualquer ídolo, não importa qual seja, entre Jesus Cristo e o seu coração, se ele não é o Senhor do seu coração, da sua vida, há alguém entre vocês, há um ídolo entre você e o verdadeiro Deus, e você não está caminhando para o céu. Não se engane a respeito disso. Aqueles que mantêm um ídolo entre si próprios e Jesus Cristo continuam apenas amigos de Jesus, mas jamais foram salvos por Ele. A terceira questão que eu preciso chamar-lhes a atenção é que quando a casa estava varrida e adornada, até parece que havia alguém em casa, e este é o efeito da aparente presença de Deus que é criada pela religião. A casa varrida e adornada nos dá falsa impressão que existe alguém morando ali. Aparentemente alguém zelando por ela, aparentemente ela está habitada, mas isso não passa de uma impressão. E eu quero usar agora com vocês para isso um exemplo de Mateus capítulo 7. Você conhece o texto quando Jesus mesmo nos conta que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, nem todo aquele que usa o nome de Jesus Cristo quer dizer que está andando para o céu. Nem todo aquele que diz confiar em Jesus Cristo está realmente andando para o Senhor. Notem no verso 22 algumas obras que as pessoas podem realizar pelo poder de Deus ou dizendo que estão fazendo em nome de Cristo. Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas notem qual é a resposta de Jesus a essas pessoas: não vos conheço. Você já percebeu como essa história é extremamente atual? Você já percebeu como isso que Jesus nos falou há 2000 anos atrás, parece que foi falado durante essa semana? Você já se apercebeu do que está acontecendo naquilo que nós chamamos de evangelicalismo ou os evangélicos, vamos dizer assim? Não precisa olhar longe, olhe apenas dentro da nossa própria cidade. Quantas igrejas na nossa cidade não chamam as pessoas para contemplarem milagres, profecias, coisas grandiosas, fatos inacreditáveis? Não há aqueles que até mesmo entrevistam demônios e prometem todo tipo de expulsão demoníaca dentro da igreja? Sabe o que Jesus tem dito disso? Eles têm feito isso e chamado Jesus de Senhor. Mas daí nós nos lembramos do capítulo 3 de Apocalipse, verso 20, quando Jesus diz àquela igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém está à porta batendo, de que lado ele está? Do lado de fora. É isso que ele está nos dizendo. Há tantas igrejas e tantos crentes realizando coisas inacreditáveis, incríveis, mas isso não significa que eles conhecem Jesus Cristo. Esses mais de 4 décadas que sigo, ou quase 4 décadas que sigo a Jesus, eu posso lhe testemunhar que as coisas mais incríveis que eu vi Deus fazer, Deus fez, vamos dizer, de forma velada, sem propaganda, sem anúncio, sem que multidões soubessem. Das tantas e tantas coisas que tenho visto Deus fazer,
normalmente ele permite que poucas pessoas o saibam. Por quê? Para que a fé dessas pessoas não se baseie naquilo que os homens são capazes de fazer, mas unicamente naquilo que só Jesus Cristo é capaz de fazer. Você pode realizar todo tipo de milagres, você pode realizar todo tipo de questões inacreditáveis, mas só Jesus pode salvar a tua alma e te levar para o céu. Não tenha dúvida disso. E não é realizando essas coisas que você vai conhecê-lo, mas sim crendo e entregando a sua vida a Ele. Eu quero completar dizendo que é uma tragédia quando as pessoas se contentam unicamente com essas coisas e não em conhecer Jesus Cristo realmente. Observe o verso 26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Ou seja, quando uma pessoa não conhece Jesus Cristo, a tendência e a natureza do pecado é voltar ainda com mais força e domínio sobre a vida. Algo que eu preciso dizer-lhe, e é algo que eu tenho visto constantemente na vida de tantas e tantas pessoas que tenho conhecido nesses últimos anos. Jamais brinque de ser crente. No norte do país eu aprendi uma expressão com a qual não concordei. Quando evangelizava as pessoas, elas me diziam assim: pastor, eu estou pensando em passar para ser crente. Eu não entendi aquilo. Eu não conseguia entender essa expressão. Como assim passar para ser crente? Depois de algum tempo eu entendi. Eu havia pregado o evangelho a alguns jovens e eles me disseram que haviam tomado uma decisão. Permaneceram firmes durante alguns meses, mas antes de um culto de quarta-feira me procuraram e disseram o seguinte: pastor, estamos aqui para lhe dizer que nós decidimos deixar de passar para ser crente. Daí que a coisa embaralhou de vez, eu não consegui entender mais nada. Uma hora você passa para ser crente, a outra hora você deixa de passar para ser crente. Como que funciona essa coisa? Olhando para a Bíblia eu consegui entender aquilo que eles estavam dizendo. A religião os tinha traído. E durante um certo tempo, eles acharam interessante viver assim. Mas o problema foi que a casa do coração deles nunca foi ocupada. Era muito fácil desocupá-la, porque não havia um morador permanente. Jesus Cristo é o único morador permanente de um coração. Todos os outros ocupam por um pouco espaço de tempo. Não foi Jesus que ocupou o coração deles. Por isso, uma casa vazia e adornada, ela não é completa se está desocupada. Notem o que é dito: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Não é isso que Jesus Cristo quer, mas é isso que a religião faz. O texto que citei, em Apocalipse 3:20, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esta é a condição dessas pessoas. Jesus continua do lado de fora, batendo a porta, desejoso de entrar, enquanto elas se contentam com coisas menores. O problema disso é que a casa varrida e adornada também é desprotegida. Ele diz: eu voltarei, e a razão disso é que ela está desabitada, e não há nenhuma pessoa que possa defender aquele lugar. A razão última é que nunca houve uma transformação real naquela vida. Eu quero completar com isso. Qual é, irmãos, a dificuldade que enfrentam aqueles que vêm à igreja, durante certo tempo, comportam-se como verdadeiros crentes e depois voltam ao pecado e às coisas que antes conheciam? Não é estranho que isso aconteça no nosso tempo. O Evangelho nos traz N exemplos disso, de pessoas que voltaram-se para seguir Jesus, mas que algum tempo depois abandonaram aquilo que chamaram de fé. Lucas 11:26 diz:
que o último estado desse homem é pior do que o primeiro, porque esta é a natureza do pecado. Mas notem o exemplo que Pedro traz em 1 Pedro 2,20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que Pedro está dizendo? A palavra corrupção ali é a expressão contaminação. Entenda isto. Depois de terem escapado das contaminações do mundo. O que ocorre com uma pessoa andando em toda sorte de pecado nesse mundo? Ela está se enlameando, se sujando, se marcando com todo tipo de pecado que o mundo e Satanás pode lhe oferecer. Ele diz aqui que pelo conhecimento do Senhor e Salvador, eles escaparam. O que quer dizer escaparam? Eles tomaram um banho, sim. Se lavaram daquelas contaminações todas, daquela podridão toda. Então, exteriormente, eles estão limpos. Permita-me usar um exemplo claro e realista. Eu sei que muitas igrejas têm uma predileção toda especial por pessoas famosas que dizem conhecer Jesus Cristo. Então o sujeito viveu uma vida de pecado, uma vida de todo tipo de escravidão pecaminosa, e algum dia num programa de TV, de rádio ou qualquer revista ele diz que abandonou todas aquelas coisas para agora seguir Jesus Cristo. Infelizmente há igrejas que a primeira coisa que fazem é chamar essas pessoas para o púlpito para darem o seu poderoso testemunho. Certa vez estava na cidade do Rio de Janeiro e passando por uma avenida eu vi um outdoor e lá havia a foto de um homem e era uma lista tão grande de ex-coisas que ele era. Eu lembro apenas alguma, ex-macumbeiro, ex-não sei o que. Havia tantas coisas que ele já havia feito e eles colocaram aquilo em letras garrafais. Venha ouvir o homem que já foi tudo isso. E normalmente tais homens cobram um bom dinheiro da igreja para darem o seu testemunho. Mas olha o que o final do verso 20 diz. Foram outra vez envolvidos nelas e vencidos. Daí se repete o texto. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. O que há com essas pessoas? Elas apenas tomaram um banho, nada mais do que isso. Talvez tinham um cabelo da moda, cortaram de forma, vamos dizer assim, normal. Talvez se vestissem de forma escandalosa, passaram a se vestir diferente. Talvez usavam palavras de baixo calão, agora mudaram o seu comportamento em relação a isso. Não se engane, apenas se lavaram das suas contaminações. Então preste atenção no verso 22. Deste modo, sobreveio-lhes e que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Por que o cão e a porca agem assim? Porque é a natureza deles. Sabe quem são os amigos de Jesus? São aqueles que nunca foram transformados. A transformação de Deus começa por dentro. As coisas que Deus faz começam no coração. Esses apenas amigos de Jesus começaram por fora e não pelo interior. A natureza deles continua a mesma, nunca foi transformada e por isso estão voltando aos seus pecados. O que isso nos ensina e o que isso nos adverte? Não se contente com pequenas transformações. Se contente com o que Jesus apenas pode fazer no seu coração. Você ama coisas que não amava antes de conhecer Jesus? Você abandonou coisas que você jamais abandonaria antes de conhecer Jesus? Você tem comportamentos e atitudes que jamais as pessoas imaginaram que você teria antes de conhecer Jesus? Você tem reações que as pessoas jamais pensaram ver em você antes de conhecer Jesus? Porque aquilo que Jesus faz no coração se manifesta assim.
mudando-nos completamente, de tal forma que a Bíblia nos diz: e se assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que todas se fizeram novas. Não se contente com menos do que isso. Não seja apenas um amigo, mas realmente um servo do Senhor Jesus. Se você ainda não fez isso, para terminar eu quero lhe dar 4 rápidos conselhos. Primeiro, reconheça o seu pecado e arrependa-se. Sim. Atos 17:30 diz que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. A vontade de Deus para a sua vida é essa: se arrependa. Em segundo lugar, reconheça que você não pode salvar a si mesmo. Romanos 3:10 diz: não há um justo, nenhum sequer. Você não é tão bom como pensa. Você não é tão justo como pensa. E você precisa olhar para si mesmo como Deus o vê. Em terceiro, reconheça que Jesus Cristo morreu no seu lugar. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu no seu lugar, para que você tenha uma nova vida. Então, como fazer isso? Romanos capítulo 10 vai nos dizer: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Você entende isso? Você compreende a seriedade disso? Eu vou repetir para terminarmos. Ser salvo por Jesus não vai custar nada a você. Jesus já pagou o preço completo na cruz. Ser salvo por Jesus vai custar tudo para você, porque você poderá apenas ser salvo por Ele, abandonando tudo e entrando realmente naquilo que Jesus fala, a porta estreita, pela qual não levamos nada. Então pense nisso e reflita com seriedade sobre a situação da sua alma. Vamos fechar os nossos olhos.